bakhtiniana. Tá? Aí a professora Josane é membro do grupo, é uma das coordenadoras da linha 2 de estudos do discurso, e hoje ela vem falando exatamente sobre a palavra pública e o grotesco nessa palavra pública. Tá? Então, eu venho convidar, já convido a professora Josane para iniciar essas provocações aí, que ela trouxe um material muito bacana, e dou as boas-vindas a ela. E obrigada, viu, professora Josane, por ter aceitado aí participar. E boa noite a todos, né? Obrigada pela oportunidade, né, da gente trazer essa reflexão para vocês. Queria dizer que a ideia é a gente fazer um diálogo, vou trazer algumas citações, alguns pontos, e depois a gente vai mostrar algumas imagens que eu selecionei para vocês, tá? E também a gente vai fazer uma atividade prática no mural digital. Estão conseguindo me ouvir bem? Ok. Vamos ver se a internet colabora bem. Tá? Então, eu gostaria de começar lembrando do professor Cuiaba, na segunda-feira, que ele começou a oficina falando dos cabelos do primeiro-ministro da Inglaterra, do Trump. Não sei se vocês se lembram disso, só para a gente retomar os pontos, né? Da questão do grotesco nos nossos dias, né? Que a gente vai tentar trazer essa exemplificação para os nossos dias. E aí, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente mostrar para vocês. Eu trouxe algumas reflexões. E aí, em um determinado momento, eu vou parar e a gente vai fazer a discussão. Tá? Então, esse é o título da nossa fala hoje, o grotesco na palavra pública. Tá? Esse vai ser o nosso percurso de diálogo. A gente vai trazer para vocês algumas provocações sobre o grotesco, a palavra pública, e que se materializa nesse texto multimodal. Trazer alguns exemplos e depois a gente vai para a parte prática com o mural digital e depois uma coleta de palavras-chave que a gente tenha utilizado ao longo da nossa fala. Então, primeiro, eu gostaria que vocês imaginassem, quando a gente fala de par amoroso, qual é a imagem que vocês veem na cabeça? Né? O que é que vem na mente de vocês quando a gente fala de par amoroso? Aí eu vou trazer para vocês uma imagem que o Muniz Sodré apresentam no livro O Império do Grotesco, par amoroso, essa é a imagem que eles apresentam. Observem as formas, né? Imensas, diferente do que a gente imagina. Esse seria a ideia do grotesco. O grotesco seria a subversão, né, do bom gosto, né? Essa quebra dos padrões. E Bakhtin, na sua tese de doutorado, traz o Rabelais, François Rabelais, que o François Rabelais é o porta-voz desse realismo grotesco que o Bakhtin denomina de realismo grotesco. O Rabelais, ele vai trazer ele vai dissecar essa sociedade na escrita do seu livro, né? São 5 títulos que você tem os gigantes Gargantua e o Pantagruel, que é o filho do Gargantua. São 2 gigantes. Então, gigante, né? A forma gigante, por si só, nos traz o quê? Uma superdimensão do corpo, né? Então, o Rabelais, ele vai trazer uma crítica nessa forma corporal dos gigantes. Uma crítica à Idade Média, uma crítica à igreja. Tá? E aí, eu gostaria de lembrar vocês também, trazendo para a atualidade, bom, o professor Cuiaba falou dos cabelos, né, do Trump, os cabelos do primeiro-ministro. Eu lembro a vocês, tomando esse exemplo da questão do primeiro-ministro inglês, eu lembro a vocês do príncipe Charles com a Camilla Parker. Uma declaração de amor, normalmente você imagina
um eu te amo, algo semelhante. O príncipe Charles, ele disse que ele queria ser o Tampax da Camila Parker. O Tampax, né, seria o OB, né? Então, você tem uma declaração de amor que é grotesca, né? Não é uma declaração de amor que segue os padrões. Ela foge completamente, ela subverte esses padrões, né? Ele queria ser o Tampax da amada, né? Então, Bakhtin, ele traz, aí a gente traz uma citação do Tianov, 2012, o Bakhtin, ele traz essa nova percepção da tradição escrita na irreverente vida da cultura do povo. O Rabelais, ele foi irreverente, ele transgrediu a ordem ao trazer essa proposição, né, dos gigantes, de mostrar essa subversão, né? O Bakhtin também, ele foi irreverente, também transgrediu as normas ao apresentar na sua tese de doutorado a discussão sobre Rabelais. Então, Rabelais, ele revolucionou o romance, ele não era considerado um cânone, como Cervantes, Shakespeare, mas o Rabelais, ele parodiou as novelas de cavalaria, criticou os preceitos da igreja, as disputas políticas entre o rei da França, né? Então, tudo isso centrado nas características humanas. Então, os gigantes apresentavam, né, totalmente disforme, um corpo, né, muito maior, comiam demais, o comer e o beber, esse exagero da comilança, também faz parte dessa questão do grotesco. Então, Bakhtin, ele analisa o corpo coletivo. Essa é a identidade, essa experiência de união transgressiva, o corpo como essa forma de transgredir, como um fenômeno social. Aí trago outra imagem, a imagem dos gigantes, ela é desproporcional, né, à imagem dessa população que está olhando aí a página. Então, é essa realidade fantasiosa, né, que o Rabelais traz em tom de crítica, e o Bakhtin analisa justamente isso. Muniz Sodré traz o seguinte, eu gostaria que vocês refletissem, porque daqui a pouco a gente vai exercitar, tá? Então, subverte igualmente as figuras clássicas do corpo, passando a valorizar as vinculações corporais como o universo material, assim como seus orifícios, protuberâncias e partes baixas. A alimentação, a dejeção, a cópula, a gravidez, a parturição, tudo isso vai fazer parte dessa imageria grotesca, né? Então, essa conexão entre o homem, né, e a animalidade vai resultar nesse grotesco, que pode ser algo risível, né? Pode causar também espanto. Não sei se eu causei espanto para vocês quando mostrei a foto do par amoroso, né? Será que causamos espanto? Será que o príncipe Charles causou espanto naquela época que ele ainda tinha, né? Ele ainda, acho que não era casado ainda com Camila Parker, que fez essa declaração de amor dizendo que queria ser o Tampax. Imaginem, né, a recepção dessa fala, desse enunciado, né, dentro de uma sociedade extremamente conservadora, né? Foi uma quebra, né, de regras, de paradigmas. Então, o grotesco é justamente essa sensibilidade espontânea de uma forma de vida. É algo que ameaça continuamente qualquer representação, escrita, visual ou comportamento marcado por idealização. Pelo ridículo ou pela estranheza, pode fazer descer ao chão, tudo aquilo que a ideia leva alto demais. Então, o grotesco pode se imaginar como algo negativo. Mas será que é de fato negativo? Bakhtin, ao analisar as imagens de Rabelais, ao descrever o trabalho de Rabelais, ele apresenta uma perspectiva não negativa com relação ao grotesco. Ele vê, aí você tem a ambivalência, o grotesco com uma possibilidade de
é o ridículo, é a estranheza, desce ao chão, mas também o descer ao chão permite a possibilidade do renascimento, né? De você renascer de outra forma. Então, dessa animalidade básica vai surgir o homem verdadeiro. Aqui tem a foto do Gargantua comendo, aí você tem a desproporção, a quantidade de comida, a linguagem aberta, né? Os insultos, os palavrões presentes, o grotesco também vai trazer isso. Né? O grotesco é capaz de subverter o sentido estabelecido das coisas, delineando a radiografia inquietante e surpreendente, e às vezes risonha do real. Essa criação que vai confundir as manifestações fantasiosas da imaginação e que quase sempre nos faz rir. Às vezes nos faz rir, às vezes nos causa estranheza. Aí, o Bakhtin, ele vai trazer essa discussão do Rabelais, enfatizando a questão do local. O Gargantua e o Pantagruel, eles vão aparecer na praça pública. É na praça pública onde, né, o grotesco ele vai se fazer presente. Né? É na praça pública que você tem a cito da ordem, do rito estabelecido da igreja. Tá? A festa na praça pública ela vai quebrar com este rito tradicional da igreja. A igreja ela não vai ser contra, né? Vai até aceitar e talvez em alguns momentos até incentivar. Então, a praça pública vai trazer essas manifestações e Bakhtin vai localizar essas imagens grotescas do Renascimento na cultura popular, especialmente nas manifestações carnavalescas. Então, aí a gente pode fazer, trazendo para os nossos dias, a gente pode lembrar, e aí eu vou voltar para vocês, para que a gente possa fazer uma outra atividade, tá? A gente pode lembrar das feiras nordestinas. Se vocês quiserem conversar no chat agora, colocar algumas ideias, e depois eu vou abrir o espaço para a gente dialogar. As feiras nordestinas, elas são um espaço de festa, de celebração, de onde o grotesco vai se fazer presente também, assim como na época da Idade Média, do Renascimento. É na praça pública que a população vai poder fechar os olhos com relação a algumas regras, transgredir essas normas, né? Então, seria revelar, não sei se vocês se lembram do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, na sua obra, ele apresentava a vida como ela é. A vida como ela é, com suas transgressões, com a questão do desejo sexual, né? Livre, aberto, falando dos seus problemas, da sua realidade de forma aberta. Não sofrendo a rigidez, né, das regras, das instituições. Então, esse realismo grotesco que o Bakhtin denomina dessa forma, e ele diz assim, no livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, né, o contexto de François Rabelais, que é justamente a obra de Bakhtin, na qual ele analisa o texto de Rabelais, Bakhtin diz o seguinte: o realismo grotesco é o rebaixamento, é a transferência ao plano material e corporal, o da terra e do corpo, na sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal, abstrato. Por isso que vai se falar nas situações, né, do cotidiano em que o homem ele apresenta que ele se assemelha ao animal. É no comer, no beber, na relação sexual, né? No parto, na hora do parto. Então, todas essas conexões, você tem justamente a possibilidade de apresentação do grotesco.
Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou mostrar justamente o mural. Eu queria que vocês começassem a pensar justamente na possibilidade, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas eu vou deixar esse link para que vocês possam ver. Olha aqui a imagem que eu estou compartilhando com vocês. Também a imagem é da obra do Bakhtin, que fala do Rabelais. Tá? Aí você tem o gigante, a desproporção diante da população atrás, e aí você tem o gigante que come, né, a comilança, você tem a questão da referência às fezes, aos gases, ao que é natural do homem, né? Ao que assemelha o homem à natureza, né? Animal, né? A natureza humana, né? Bem animal, bem grotesca. Então, esse grotesco, ele pode até assustar, mas é um grotesco que subverte essas regras e essas normas. Então, eu trago aqui o grotesco na palavra pública. Essa palavra pública é essa palavra que se manifesta não só na praça pública, que é onde Bakhtin traz, mas no nosso dia a dia de hoje, né? Na imprensa, nas redes sociais. Aí eu trago a imagem da rede social, tá? Como chegamos a isso, e aí eu coloco aqui o grotesco que vivenciamos no Brasil. Aí eu vou convidar vocês também a participar desse mural digital, trazendo exemplos. Eu vou trazer alguns para vocês e vou mostrar para vocês como é que é. Vocês vão clicar em editar. Tudo bem? Vão clicar em editar. Vão descer a imagem. A internet tem que colaborar com a gente, tá? Aqui vocês vão clicar no mais, deixa eu só carregar a página. E aqui vocês podem colar o endereço da web, vocês podem adicionar um texto, como eu coloquei aqui, tá? Vocês podem adicionar uma imagem, eu vou adicionar uma imagem, tá? Vocês podem adicionar um PDF também e outras possibilidades. Mas a gente vai fazer da forma mais simples. Ou vocês podem colar um link com alguma reportagem, com alguma imagem, ou vocês podem adicionar algum texto ou alguma imagem. Eu vou optar pela imagem, tá? Então, vou fazer o upload da imagem. E aí, enquanto eu estiver mostrando os exemplos para vocês, eu gostaria que vocês trouxessem justamente algum exemplo do que vocês pensaram quando o Cuiabá falou na segunda-feira, né? O que é que vocês imaginaram? Eu trago esse exemplo aqui para vocês. Então, deixa eu colocar o feito aqui. E aí, o exemplo está registrado, já está fazendo parte do nosso mural, tá? Aqui está ao lado. Então, aí vocês têm, se fizer merda, a gente tira. É o que se dizia em 2018, né? Que o pessoal que defendia este presidente que está no poder dizia justamente isso. E hoje nós temos, em 2021, a merda presente, né? Em todos os sentidos. E aí está o grotesco. É o grotesco na imagem, né? No texto multimodal. O texto multimodal vai fazer essa combinação de modos semióticos. Vai trazer pode trazer a linguagem verbal somada à linguagem imagética, pode trazer também, junto com elas, o som, aí você pode ter os vídeos, enfim. O texto multimodal vai trazer, nesse momento que nós vivemos, na sociedade em rede que nós vivemos, essa combinação, que cada vez se torna mais complexa. Então, choca a imagem, mas essa imagem, ela mostra justamente essa necessidade de transgredir, de denunciar essa realidade. E também, como Bakhtin traz essa possibilidade de esperança na renovação, né? É a merda, mas dessa merda nós vamos renascer. Então, morre na terra e renasce da terra. Então, essa seria a ideia. Então, eu vou copiar o link e colocar no chat para que vocês possam compartilhar a imagem. Não tenham pressa, tá?
não tenham pressa, vocês podem colocar a imagem, escrever algo do que eu falei, tá? Aí, Thaís, você pode copiar e colar no mural para a gente ler. A Thaís coloca uma reflexão aqui interessante, eu já vou ler a sua reflexão, Thaís, só um instantinho. Mas aqui vocês vão ter o espaço, se vocês quiserem acessar pelo QR Code, vocês podem fazer isso, mas o link está aí no e-mail, no chat, só é vocês copiarem, colar, e vocês já vão acessar e colocar a informação que vocês desejarem, ou um texto, ou imagem, ou um link da web com a notícia, né? E aí a gente vai retornar, enquanto isso vocês podem trabalhar, vocês podem colocar as imagens para a gente ler a questão da Thaís aqui no chat, tá? A Thaís coloca justamente, só um instantinho aqui, para refletirmos a vida como ela é, nada mais é do que também o grotesco acontecendo. Perfeito, Thaís. O homem não é apenas feito de normas convencionais do bem viver, né? Os limites, né, que as instituições nos colocam, as regras, né, institucionais. O homem é atravessado tanto pelo bem quanto pelo mal, ou seja, pelo grotesco e pelo belo. O grotesco é a subversão do belo. Então, você tem justamente essa ideia que Tia Nove traz, né? O grotesco é a subversão do belo, né? O belo às avessas. É o belo às avessas. E é por aí que a gente pode também trazer essa reflexão da ambivalência. Se o grotesco é o belo às avessas, né? Você tem essa ideia de destruição, de morte, mas você tem ideia né? Então, é importante enfatizar isso. Então, não é só a perspectiva negativa, é uma perspectiva de subversão e também de trazer o discurso de resistência diante dessa realidade também. Tá? Como o diabo não há, o que existe como humano, travessia. Em cada acontecimento manifestado da realidade, iremos lidar com ela de formas diversas, tanto baseado no bem quanto no mal, no bem belo quanto no mal grotesco. Perfeito, Thaís. Se você quiser copiar e colar no mural, no Wakelet, seria ótimo, porque a gente depois vai deixar o link disponível para vocês acessarem, né? Então, eu convido vocês a colocar a palavra de vocês, a imagem que vocês consideram interessantes e dar a contribuição de vocês no mural, que a gente vai, daqui a pouquinho, no final, quando terminar de apresentar alguns exemplos, aí a gente vai discutir, mostrar os exemplos. Tudo bem? Certo? Alguma coisa para a gente colocar? Vamos só discutir um pouquinho enquanto o pessoal coloca as imagens. Alguma ideia, alguma observação do que eu falei até agora? Alguém quer falar alguma coisa? É para a gente falar. Ou abre o espaço, né, levantando a mãozinha, ou coloca aqui no chat, né? Vamos compartilhar a palavra, compartilhar dessa reflexão, né? Porque é um momento da gente refletir sobre uma realidade que está nos incomodando, né? É o momento também da gente transgredir as normas, né? Essa realidade, apresentando essa reflexão. Alguém quer falar? Alguém quer levantar a mão, fazer uma observação do que eu coloquei até agora? A Thaís fez uma observação no chat. Alguém quer dizer algo? Quer levantar a mão? Eu quero. Ok, Uber, pode falar. Josânia. Eu vou, desde já parabenizar pela apresentação. Achei bem interessante como você traz o contexto de Rabelais, uma vez que você mostra que ele transgride essa ordem estabelecida mesmo na Idade Média na Igreja, e com isso consegue transgredir todo esse contexto. E Bakhtin vem também por meio do Rabelais, por meio das obras desse autor, que muito criticado, faz aí uma valorização das vinculações corporais, por meio do ridículo, por meio da estranheza, vai fazendo crítica a todo o contexto social também. E aí era uma pergunta que eu ia fazer pro Cuyava, aí eu vou aproveitar para a gente também conversar aqui. Eu fico me perguntando a todo momento como é que eu faço para escrever de uma forma grotesca, uma vez que nós temos uma CAPES e um CNPq que priorizam constantemente esse belo, essa norma,
essa forma mais sistêmica mesmo, e às vezes a gente fica preso, nós ficamos presos mesmo nesse procedimento sistemático, e às vezes deixamos de ser grotesco a todo momento por conta justamente dessas cobranças que há por meio das instituições. Algo bem interessante, Uber. A gente vai escrever sobre o grotesco, falar sobre o grotesco, mas talvez não tenhamos que ser grotescos. Tenhamos que falar do grotesco, apresentando ele, denunciando, mas apresentando no sentido de uma possibilidade de resistir com relação a essa realidade. Né? Eu acredito, o Bakhtin, quando ele apresentou a ideia, o conceito de realismo grotesco, ele apresentou não colocando limites, e colocando justamente essa possibilidade de renascer. É justamente a ideia de ciclo de renovação. Morre na Terra, mas renasce dela. Né? Então, a Vânia colocou qual o sentido da ambivalência entre o bem e o mal, mas a gente também não pode também restringir tanto o bem e o mal, né? Como a gente coloca tudo em oposição, o dualismo tão limitado. Eu acho que nem tudo é tão limitado, belo e grotesco. O grotesco é a subversão do belo. Sim. Mas será que o grotesco também não é uma outra forma de ver o belo? Aí eu trago para vocês o exemplo do Corcunda de Notre Dame, o Quasímodo. O Quasímodo é uma figura que nos assusta de uma certa forma. Será que nos assusta por ele ser corcunda? Por ele ter a expressão deformada? Será que é assustador? Né? Então, vai depender justamente do ponto de vista. O Quasímodo, ele era uma figura, um personagem que vivia escondido na igreja. Vivia escondido na igreja porque a realidade, a população não dava essa abertura para ele, não havia essa possibilidade de inclusão. Então, a tentativa, o grotesco, ele justamente causa pode causar essa repulsa, mas será que essa repulsa é um sentimento adequado? Então, é a reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente refletir. Então, o que Bakhtin coloca é que justamente o grotesco não seria uma ideia completamente negativa quando a gente imagina. Quando eu coloquei a imagem das fezes para vocês, o que causa imediatamente? Né? Quando se olha para a imagem das fezes, o que causa? Nojo? Repulsa? Né? Então, a gente sente o nojo, sente a repulsa. Mas também é uma forma da gente denunciar a realidade por meio da imagem. Então, quando o Uber falou da questão da gente escrever sobre o grotesco, a gente pode escrever fazendo a narrativa do que a gente vivencia, mas também fazer essa apresentação imagética do que a gente está vendo. Né? Um presidente grotesco. Eu já vou mostrar para vocês algumas imagens que eu selecionei para vocês, para a gente ver também. Tá? Aí eu trago, antes de dar as palavras, para dar a palavra para a Thaís, queria só dizer para vocês, essa animalidade básica que o grotesco pode proporcionar, dela vai surgir um homem verdadeiro. E essas figurações, elas transgridem. Há uma transgressão quando a gente olha essa imagem. De um modo ou de outro, as fronteiras entre a natureza e os reinos animal e humano. Né? Então, as imagens que eu vou trazer para vocês, talvez elas consigam falar, né? E isso de forma mais clara. Diga, Thaís. Pode falar, antes da gente passar para as imagens. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Estou ouvindo, mas está um pouquinho baixo. Se puder falar mais baixo, alto. Né? Tá. E melhorou? Tá. Então, eu, na verdade, fiquei pensando nessa inquietação do Uber com relação à escrita acadêmica, né? Como subverter esse belo da escrita acadêmica. E aí eu fiquei pensando, mas o que é o belo para a escrita acadêmica, né? Na verdade, o belo para a escrita, vamos dizer assim, a técnica acadêmica, científica, é você seguir normas, né? Você seguir normas
da língua em que você está escrevendo, no nosso caso, português, você seguir normas de regras técnicas da ABNT, né? E para que você consiga, talvez, eu acho, assim, eu fiquei pensando, para que a gente consiga subverter esse belo, isso não quer dizer que a gente vai escrever de forma errada, mas a gente pode subverter as regras escrevendo um narrar, né? E não mais um texto em terceira pessoa, muitas vezes frio, né? Então, a gente pode escrevê-lo em primeira pessoa, seja em primeira pessoa do singular, seja em primeira pessoa do plural, não sei, mas, e dando uma conotação não só pessoal, subjetiva, mas uma conotação mais acolhedora, mais amorosa para aquele texto. Né? Talvez, isso é uma possibilidade, né, da gente pensar essa escrita aí de subversão do belo. Não vamos deixar o texto feio com erros grotescos de português, não é isso? Né? Mas subverter talvez as normas dessa coisa mais fria, acadêmica, e trazer esse texto, aproximar esse texto tanto da gente como escritor, né, como pesquisador, quanto do nosso leitor, do nosso público. Talvez seja isso. Sim. Perfeito, Thaís. Gostei da sua observação. A gente vai só ouvir mais uma palavra e depois a gente volta. Perfeita observação. Talvez também fazendo uma narrativa na primeira pessoa, talvez apresentando uma imagem, discutindo essa imagem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, há várias possibilidades. Né? Então, perfeito o que você falou da escrita amorosa. E é justamente essa questão, né? Essa ambivalência de como você vê esse grotesco, né? Pode chocar uns, outros não, pode provocar o riso em uns, em outros não, né? Isso é extremamente subjetivo, mas é essa escrita, essa mostra, também essa necessidade da gente trazer esperança, porque a imagem talvez nos traga desesperança, mas a ideia de que morre, mas renasce, morre na terra, renasce na terra, eu acho essa imagem perfeita para a gente falar de resistência, tá? Pode falar, Aleph, rapidinho para a gente passar para os exemplos, que aí a gente vai poder ter mais elementos para discutir. Bom, boa noite. É sobre, continuando a escrita, né? Para a gente se aproximar um pouco mais do público, digamos, com uma forma de escrever mais simples, até usando palavras, digamos, menos usadas como difíceis, umas palavras mais cotidianas. Dessa forma a gente consegue alcançar um público maior e também alcançar essa unidade, né? Que toda essa regra que acontece acaba criando uma ramificação, digamos, social, né? E isso que dificulta essa unidade que forma a sociedade. Era só isso. Perfeito, Aleph. Obrigado pela sua fala, Thaís, Uber. Coloco o link do Wakelet para vocês participarem. Daqui a pouco a gente discutir a participação de vocês. Vou compartilhar alguns exemplos para vocês. Aí, como eu falei, a questão da palavra pública, né, nos traz a imagem do local, da praça pública, que o Bakhtin fala. A palavra pública nos traz na nossa mente a questão justamente da sociedade que nós vivemos, né, com as mídias tradicionais, com as novas mídias, com as redes sociais, e nelas se faz presente o texto multimodal, que é justamente essa combinação de modos semióticos. Né? Então, essa combinação de modos semióticos que tem uma coesão, que tem uma unidade para transmitir uma mensagem. Não vou ler todas as informações, a gente vai passar para os exemplos. Aí eu trago alguns exemplos. Primeiro eu trago alguns exemplos da literatura, né? Eu trago a história do Monstro de 5 Dedos, de Harvey. O Monstro de 5 Dedos é uma mão, né? É uma mão que se torna, que começa a cometer crimes, a mão sozinha cria vida, começa a cometer crimes, aterroriza. E essa mão, ela serve de inspiração para a família Addams. Não sei se vocês conhecem o filme da família Addams, tinha aquela mãozinha que o tempo todo fazia, né, movimentos e participava, né, da história. Então, a mão
né, como algo grotesco, né, capaz de cometer crimes, capaz de subverter a ordem cometendo esses crimes. Trago também o Conto da Aya e os Testamentos, da Margaret Atwood. O Conto da Aya traz um mundo distópico, né, onde você tem uma sociedade, a sociedade americana, governada por um grupo religioso radical. Esse grupo religioso acredita que as mulheres não são importantes na sociedade e elas se tornam escravas sexuais. Algumas que têm uma certa formação passam a ser chamadas tias, que controlam e que educam essas escravas sexuais. A mulher passa a não ter nenhuma relevância na sociedade, numa sociedade que é dominada por homens e que enfatiza ou traz a ideia da família, mas uma família que se utiliza da escrava sexual. Aí você tem a escrava sexual, ela vai ter os filhos daquela família importante, né? Você vai ter o parto e o filho vai ser entregue para a família, e essa escrava sexual ela não tem mais nenhuma função, né? Então ela não tem mais uma função, ela é levada para um outro lugar daquela sociedade. Então, uma sociedade distópica. E aí a gente tem uma situação que está acontecendo agora no Afeganistão. E aí eu vou trazer, eu acho que eu trouxe essa imagem, não sei se vocês viram no domingo, uma reportagem dizendo que os professores da universidade já estavam se despedindo das suas alunas, porque o regime do Talibã não permite que as mulheres estudem, né? Então, já estavam se despedindo. Então, a função da mulher relegada a segundo plano, como não importante. Então, você tem justamente essa conexão entre, né, o texto literário e o real, né, que nós vivemos. Aí eu trago o Corcunda de Notre Dame, que eu já exemplifiquei para vocês, o Quasímodo aqui presente, né, nessa imagem, disforme. Mas o Quasímodo ele é importante, mas é impossível, né, a afeição que ele tem pela Esmeralda é impossível de acontecer, né? Você tem os padrões da sociedade, né, que nos são impostos, né? E aí as regras são impostas também. Então, existe essa possibilidade de subversão das regras. Trago também o George Orwell com a Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, na Revolução dos Bichos, o George Orwell ele faz uma releitura na forma de fábula da Revolução Russa, né? E o Napoleão aparece na forma de um porco, né? Então, algumas editoras resolveram não publicar na época por conta dessa associação com as figuras políticas, né, da Rússia, e, enfim, também da França, o Napoleão, o Stalin, todos eles foram colocados na narrativa como porcos. Os porcos eram os inteligentes. Os porcos eram que tinham o controle daquela sociedade, que tomam o controle para satisfazer os seus interesses pessoais. Isso aí é o grotesco também, né? Nós temos também a presença do grotesco na imprensa diária, né? Seja nos jornais televisivos ou escritos. Aqui eu trago um memorial que ele é de Salvador. Não sei se vocês se lembram do político baiano, eu sou da Bahia, né? Não sei se vocês se lembram do político baiano Antônio Carlos Magalhães. O filho dele, Luiz Eduardo Magalhães, morreu em 1998. E em 1998 ele fez esse memorial. Essas 3 colunas, elas representam amor, alegria e firmeza. Essas colunas, elas fazem referência à cultura helênica, à cultura grega. Alguma lembrança que a gente possa ver da cultura grega aqui na imagem? Mas nesse memorial, você tem
esse memorial foi feito em homenagem a Luiz Eduardo Magalhães, ao filho de Antônio Carlos Magalhães, e nesse memorial tem o coração embalsamado do Luiz Eduardo Magalhães. Isso foi um choque na época, porque se acreditava que era uma fake news, mas não era, era verdade, né? Então foi gasto todo um dinheiro público para esse memorial. Esse memorial, em 2016, muda de lugar para o centro administrativo para que passasse a linha do metrô aí, nesse local, né? Então, você ter um memorial, né, onde você tem presente o coração, né, de um político, né, embalsamado, e esse memorial que faz a referência à cultura grega, sem você ver, né, visualmente você não entende o porquê, é um exemplo. A destruição da Amazônia, o local e o global, que a gente vai trazer, né? O local e o global se conectam na sociedade em rede, né? O que acontece na localidade da Amazônia, com certeza vai refletir no mundo. Aí a gente tem também o que a gente está vivenciando, né? Do grande aquecimento, das grandes enchentes, dessa desproporção, né? Do clima, né? A seca, né? Em algumas regiões que deveriam estar chovendo. Então, esse avanço das queimadas traz preocupação, né? É uma cena grotesca essa quantidade de fumaça que a gente vê, justamente pela questão do interesse econômico, né? O interesse econômico corrobora, ele reforça esse interesse em destruir. Aqui trago a imagem, justamente, que me chocou muito, a questão o título, os professores se despedem das alunas, a angústia das mulheres com a volta do Talibã. Mas o que mais me marcou foi essa imagem do homem pintando de branco, apagando a imagem da mulher naquele mural. O apagamento das mulheres. Isso aqui é muito simbólico. O grotesco, ele traz essa presença também desse simbolismo, né, da destruição, como eu falei para vocês. Né? Aqui vocês têm uma imagem da capa da Carta Capital dessa semana, Manicômio Brasil. E aqui vocês podem ver a questão da desproporção, né, os tanques, o tanque do Exército, o submarino, os militares, em formato de brinquedo, né, justamente ressaltando o que este presidente, como ele está se utilizando, o que a professora Rita falou na segunda-feira da questão da intencionalidade, e é intencional toda essa ação que ele vem desenvolvendo, né? É intencional a destruição do país. Então, essa conexão entre a imagem e o título, Manicômio Brasil, ela nos diz muito, e ela traz justamente essa necessidade de resistência, né? Da gente resistir, da gente denunciar. Né? O riso debochado, né? Tem toda uma significação. Né? No cinema, o Aníbal, A Origem do Mal, onde você tem o grotesco, ele pode assumir diversas formas. Eu já não trouxe isso para vocês, porque seria muita informação. Pode assumir diversas formas. Uma delas é justamente a questão do canibalismo. Né? O Aníbal, ele pega os corpos das pessoas que ele assassina, cozinha e serve, faz um banquete para as pessoas, para convidados, que se deliciam de carne humana sem saber que é carne humana. O Poço é o que pode, é um filme que traz justamente esse grotesco presente e nos traz a reflexão. O grotesco nos choca na imagem, né, a gente está visualizando uma mulher em cima de restos de comida. Então, a comida ela é produzida no andar superior, no último andar, e aí vai descendo. Os últimos andares, eles ficam com as sobras, com o resto. E as pessoas se matam pela comida, e as pessoas comem resto, e as pessoas não têm condição de comer uma parte e deixar para as outras. É o ministro Guedes, e a gente faz a conexão com a realidade. O ministro Guedes, o ministro da Economia e a ministra da Agricultura dizendo, né, sugerindo que
os supermercados, os restaurantes dessem as sobras para as pessoas. Quer dizer, para sobreviver, a gente precisa de sobra, né? Então, a desigualdade social. O filme, ele está de volta. Ele está de volta, aparece a classificação como comédia, mas eu jamais classificaria como comédia, né? O Hitler, ele volta na Alemanha, né, do século XXI, ele volta e ele ganha um espaço na televisão como comediante, mas ele continua com a mesma proposta de supremacia ariana, com esse desejo de destruir, com esse preconceito contra os judeus. E as pessoas na Alemanha, nas ruas da Alemanha, elas o recebem de braços abertos, fazendo gesto, tirando fotos. Isso é grotesco. Aí você vem, lembra de Bakhtin falando da festa na praça pública? A festa na praça pública, você tem o povo. A televisão com o público, né, com os programas, com a audiência, né, do público, eles trazem o programa do Chacrinha, que o Chacrinha trazia pessoas que não sabiam contar e dava bacalhau, abacaxi. O programa do Ratinho, que traz coisas, né, aberrações, brigas, xingamentos, né, o que há de pior, né, nessa relação, né, bem longe, né, quebrando com as regras institucionais. Trago também algumas imagens das redes sociais, aí a gente tem que ir rapidinho, só para vocês visualizarem, refletirem, tem muitas imagens. O The Guardian, que é um tabloide inglês, ele traz justamente a crítica ao desfile de tanques, né, desse presidente, e ele chama de República de Bananas. Aí no tanque, no lugar do tanque, você tem a banana, né, e é o que nós estamos vendo na atualidade, né? E, de novo, o riso. O riso, né? O riso que nos traz justamente o desgosto, a raiva, a repulsa, né? Quem é que não sente repulsa, né, de ver esse ser no poder, né? Trago essa imagem de uma das manifestações, né? A imagem de uma pessoa, né, que está sofrendo, né, precisando de oxigênio, e em volta um colar de cloroquina, né, de embalagem de cloroquina. Né? Então, as pessoas foram mortas, o genocídio é o que nós estamos vivenciando, o atraso das vacinas, isso tudo faz parte da nossa realidade. E o Cunhava falou na segunda-feira dessa conexão, né, do grotesco com o que a gente está vivenciando no dia a dia. Então, essa insistência em enfatizar que a cloroquina pode resolver, com remédio, né, para vermes, pode resolver, um remédio que não funciona, não tem eficácia nenhuma para a Covid, que resolve essa ainda insistência, né, das fake news. A Janaína Pascoal, né, eu trago essa charge da Janaína Pascoal criticando a ação do padre Lancelotti, alimentando os pobres. Isso é o que de mais grotesco nós podemos ter, né? Um grupo que defende, que é bolsonarista até as últimas, que defende justamente essa exclusão, a eliminação dos pobres. Na verdade, esse é o desejo, eliminar os pobres. Aí, aqui, a questão do que é, né, degradante, né? O senhor está fazendo pelo lugar errado. O que ele está fazendo pelo lugar errado? O cocô. Né? Ele está falando justamente, diariamente nós vemos essa associação desse senhor aí que está na presidência com a questão do cocô, da merda. Né? Então, ele só fala coisas absurdas. O presidente de Portugal e o grupo que estava acompanhando ficou assustado com as piadas absurdas que foram feitas durante o jantar, as piadas sem graça, né? Absurdas. De novo a imagem. Então, ó, a imagem da merda, a imagem do cocô, a imagem do vaso sanitário. Vamos acabar com o cocô do Brasil. Então, essa imagem, a imagem diz muito, né? A leitura, a descrição dessa imagem é
sim, uma forma de você denunciar, de resistir, né? Ele descendo pelo vaso sanitário, quem sabe a gente consiga, né, renascer dessa situação, né? Enquanto o país passa fome, o churrasco do Bolsonaro tem uma picanha de 1.799, né, o quilo, no valor de 1.799, e nós temos a fila das pessoas esperando um saco de osso no açougue, né, esperando as sobras. De novo, você tem o Brasil acima de tudo, o lema acima de tudo, acima de todo e de todos, né? Então, você tem a cúpula militar, justamente com esse presidente, comendo, né? Tomando leite condensado, bebendo a picanha na mesa, e você tem a figura de um jovem, de um adolescente, olhando para cima. Então, é ao que nós estamos relegados, olhar para essa deplorável que nós Acho que a internet da professora Josane... essa todo nas redes sociais, teve você uns cortezinhos. tem números exemplos, né, dessas situações. Aí tem o senhor chegou outro e-mail da Paralelo da Saúde, põe com os outros na pasta, delírios comunistas, arriados, mostrando justamente que a máscara caiu. É o desejo de destruição. Caiu? Oi, caiu agora? Foi? Oi, Ellen. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim, ainda vindo. Está cortando, mas a gente está te ouvindo. Você ainda me ouvir? Que bom, que bom. Vamos continuar. Está terminando, a gente vai compartilhar, tá? Deixa eu só verificar aqui se ainda está ok. Tá ok. Deixa eu só mostrar os últimos exemplos para vocês e a gente fecha, tá? Não deixe de colaborar lá no Wikilet rapidinho, já compartilho com vocês, a gente já tem, né? De novo eu trago essa referência, né? A referência ao defecar, ao mijar, né? Internados em São Paulo, um não mija, outro não caga. Uma descrição bem direta, né? Bem subversiva dessas duas figuras que estão destruindo, né, o país. Uma imagem muito forte, né, de uma das manifestações em preto e branco. Quem você perdeu por $1? Né? Os cidadãos de bem é o que há de mais grotesco que a gente pode imaginar no Brasil de hoje. Né? Os cidadãos de bem, eles valorizam a violência, né? Eles dizem que valorizam a família, mas o Jairinho, enfim, os outros. E aqui a gente fecha com o Roberto Jefferson, que é o cidadão de bem para eles, e o padre Lancelotti, que é o cidadão perigoso. Né? Então, eu vou voltar e a gente vai verificar o que vocês produziram no Wakelet, tá? Não sei se vocês contribuíram. Vamos ver se a gente consegue visualizar a contribuição de vocês. Já vou compartilhar. Deixa eu só atualizar a imagem para a gente discutir. Sim, Cristiane, a ambivalência do grotesco é a força do riso com meio de desestabilizar a palavra dogmática, as verdades absolutas, aquilo que não se deve contrariar. Né? A sátira ridiculariza, ela desnuda essa realidade, né? E aponta para outras possibilidades de construir significados na linguagem. Perfeito. Né? A sátira imagética, ela faz uma desconstrução da realidade. Né? Ela destrói para justamente fazer uma nova proposição. Vou compartilhar com vocês o Wakelet rapidinho, para a gente ver o que é que vocês compartilharam, a imagem, ou o texto, ou o que vocês colocaram, tá? Depois eu vou colocar o link para vocês. Deixa eu só carregar aqui.
Como a internet está meio ruim, a gente... Vamos lá. Já estão conseguindo ver aqui? Tudo bem? Agora que está aparecendo. Tá? Vamos ver o que é que vocês trouxeram. Várias contribuições. A Ellen trouxe a imagem, né? A Moron admite que o governo começou tarde a ação contra o desmatamento da Amazônia. É realmente muito tarde. Aí você tem a Arara, muito forte a imagem, né? É uma imagem de destruição, mas dela a gente pode trazer justamente esse desejo de luta, né? Pelo nosso país, pela nossa região, né? O melhor produto criado pelo capitalismo é o pobre que pensa que é rico. Perfeito. Eu ia trazer uma imagem da questão da classe média. O quanto ela se aproxima do pobre e ela se distancia do rico e ela se acha próxima do rico. Né? O professor Fiorin, comentando sobre o conceito de carnavalização, diz que nele, o carnaval, a vida se põe ao contrário. Perfeito. O mundo inverte-se. Surpreende-se as interdições, as restrições, as barreiras, as normas que organizam a vida social. O desenrolar da existência normal. Derrubam-se hierarquias. Perfeito. O grotesco ele derruba essa hierarquia. E todas as formas de medo que acarreta a veneração, a piedade, a etiqueta. Por isso que você tem os palavrões, a imagem da merda, a imagem do mijar, de toda essa imagem que escandaliza uma pessoa que é da classe alta, que segue os padrões. A carnavalização transposta para a literatura sugere que é o conceito de grotesco. Perfeito essa imagem. Devolva minha máscara, seus genocida, filho de uma égua, né, quando ele tira a imagem. Gente, não vou poder ler todas, mas eu vou deixar o link disponível para vocês acessarem, né? Olha aqui quantas imagens. A Amazônia sendo destruída, a imagem perfeita, né? Então, os grandes empresários, a agro, né? As grandes indústrias estão financiando essa destruição da Amazônia, tudo com interesse, né? O grotesco de nossos dias, a volta da fome no Brasil. A professora, seu áudio está muito ruim, eu hoje, a Oi resolveu fazer manutenção hoje, por isso que minha internet está horrível. A Ana Carolina, venham pensando sobre o meu texto de inscrição e cogitei falar sobre a sexualização do mamilo feminino. Perfeito. Eu esqueci o nome agora daquele cineasta espanhol, que a capa, a imagem do filme que ele ia lançar agora, que era justamente o mamilo e o leite saindo do mamilo, ela foi censurada, né? Esqueci o nome agora Almodóvar. Almodóvar, perfeito, thank you, obrigada. Olha a questão, a forma grotesca do corpo mutilado que denuncia a violência contra a mulher, perfeito. É daí que vai surgir, que podem surgir os textos de vocês, a contribuição de vocês, nessa denúncia da realidade. O link vai ficar disponível para vocês acessarem as contribuições, uns dos outros, verem, refletirem, que, antes de tudo, o grotesco traz a necessidade da reflexão dessa realidade, né? De qual é a nossa posição, qual é a nossa tarefa. Por isso que vem a ideia do discurso de resistência, que é justamente essa necessidade de posicionamento. Então, a gente vai finalizar com a última atividade, tá? Eu vou compartilhar com vocês Deixa eu só compartilhar aqui. Só um instantinho. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão entrar nesse site, não precisa, é coisa rápida, tá? E aí vocês vão colocar o seguinte código. Eu queria que vocês colocassem 2, 3 palavras que nós vimos hoje. Foi muito rápido, eu teria muito mais coisas para falar para vocês, mas o tempo não nos permite isso, né? Existe, né, a categorização do grotesco, existe a categorização, mas não dava tempo de trazer para vocês todas as categorias. Então, trouxe de uma forma de como se materializa no nosso dia a dia. Aí vocês têm o www.poesia
uber.mente.com. E esse é o código, eu vou compartilhar com vocês. Vocês só vão colocar 1, 2 palavras que chamaram a atenção de vocês no dia de hoje. Né? Aí eu fiz a leitura rápida do mural, mas vai ficar disponível para vocês esse mural depois da oficina. O link vai ser compartilhado com vocês. E eu queria que vocês dessem a contribuição de vocês de 1, 2 palavras que a gente tenha discutido hoje. E aí vocês têm o site aqui, www.mente.com. E aí vocês têm justamente o código aqui, 408793. Olha, já tem um. Vou tirar o compartilhamento para deixar vocês colocando as palavras. 2, 3 palavras. Se vocês quiserem contribuir mais de uma vez, né? Seria interessante. Tá? Eu queria abrir a possibilidade de alguém... Rita, coloca lá entra no link, Rita. www.mente.com. Rapidinho, só abrir mais uma página aí e colocar. Vai ser importante essa palavra lá, propositalidade. Muito importante essa palavra. E o que você falou na segunda-feira da intencionalidade, né? É tudo intencional, todo esse comportamento. Alguém quer falar algo para a gente encerrar com as palavras no final? Alguém quer dizer alguma coisa, quer acrescentar? A contribuição de vocês foi excelente no mural. Aqui no mural que o Uber colocou, como é que nós podemos escrever essa questão do texto, né? Então, o texto trazendo a imagem, a discussão da imagem, é uma boa sugestão. Diga, Sueli, aí eu passo a palavra para o Wesley. Pode falar, Sueli. Sou eu, a Sueli Pinheiro? Sim, Sueli, pode falar, porque você colocou, você abriu o microfone primeiro, depois foi o Wesley. Boa noite, eu vou ser breve por conta do tempo. Eu queria, enfim, em primeiro lugar, parabenizar pela fala, foi muito interessante, nos remeteu a vários aspectos do grotesco, que vai nos ajudar muito na reflexão do Rodas, mas eu queria destacar, sim, essa questão do grotesco no corpo, como essa discussão pode ser atual, né? No sentido de que a gente avança, isso não é novo, mas a gente avança para uma concepção de corpo escultural, de corpo modificado, de corpo, né? Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas quando a gente olha para as moças, para as mulheres da televisão, para as moças que são, em geral, né? Que são influências, elas têm um modelo, quase todas têm o mesmo corte de cabelo, quase todas o mesmo tom da tinta de louro, quase todas têm a barriga baixa, né? Assim, quase todas têm silicone, de tal modo que a gente não consegue mais achar, muito raramente a gente consegue achar um sutiã que não tenha aquele bojo, né? aquele enchimento, de tal maneira que a gente fica escravo de todo esse corpo consumido, né? de todo esse corpo consumo, esse produto de consumo. Então, eu acho que a gente, claro, é um viés de análise, é um viés de discussão, mas eu achei interessante pontuar isso, porque a gente avança no movimento feminista, a gente avança nas discussões relacionadas aos movimentos, de modo geral, e também ao movimento feminista, mas a gente ainda tem, né, um modelo social de corpo cultuado, né? Exatamente. Perfeito, e aí perfeito. O Rabelais traz essa discussão, no bojo de toda essa discussão do grotesco, o corpo tem um lugar assim bastante contundente para a gente fazer uma discussão. Era só isso mesmo, era um comentário apenas, e assim, parabenizar, porque eu não teria mais o que dizer aqui a partir da sua conclusão, era só mesmo a gente a discutir o que foi colocado. Obrigada e parabéns. Obrigada, Sueli. Wesley, para a gente ver as palavras. Wesley, você levantou a mão? Pode falar, Wesley. Wesley? Oi, professora, você está escutando? Aí eu nem percebi, o meu microfone estava com um pouquinho de... Tudo bem, pode falar, Wesley. Professora, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar se o mural ele vai continuar aberto, a senhora já vai encerrar, eu não consegui... Não, vou deixar aberto para vocês contribuírem e para vocês usarem como elemento de inspiração para produzirem.
Tá? Nossa, Então, o link vai ficar aberto, vocês podem acessar, e também vou deixar o link dessa atividade que a gente vai compartilhar agora. Eu vou transformar em PDF e compartilhar com vocês, para que vocês possam ter nas palavras uma fonte de inspiração para discutir, para subverter essa ordem, né? Escrevendo textos de alguma forma. Professora, eu pergunto isso porque, assim, eu vi algumas charges, né? Eu penso que o material dos chargistas brasileiros é muito rico, né? Nós vimos bastante, assim, muitas críticas contundentes a esse governo. O Laerte, teve o Lafa, outros vários, assim, muitos mesmo. E daí eu também penso, eu gostaria de falar sobre essa fala da Sueli, realmente muito pertinente, uma padronização dos corpos. Será que nós poderíamos enxergar? Assim, nós vemos, né, um culto a um tipo específico de corpo. Eu acho que nós deveríamos questionar, assim como foi proposto pela Sueli, né, de onde veio essa estética, né? Como foi construída essa estética? Por quê nós estamos preferindo essa estética assim, que está padronizada para assim, em cima de gênero, né, que já é uma coisa problemática, né, essa divisão que nós temos, e em cima de alguns outros elementos vários que nós temos aí, né, mas que vão privilegiar certas personas, certos personagens. Bom, professora, muito obrigada por ter respondido a minha pergunta. Gostei das observações. Tá bom questionamento esse, né? A questão do corpo, né? Essa relação com o corpo, a maquiagem, né? A mulher sem a maquiagem, ela é vista de outra forma, né? Não se cuida, não se embeleza, né? Então, existe toda uma exigência por parte da sociedade. Deixa eu compartilhar com vocês o que vocês colocaram. Agradeço desde já pela contribuição de vocês. É uma forma da gente visualizar, da gente discutir. Se a gente tivesse mais tempo, a gente discutia mais. Olha aqui as palavras, né? Muitas palavras, que excelente, né? A gente vai transformar em PDF. Professora, no final disso aqui. Desculpe de interromper, eu acabei de abrir o link do Mente, né, que a senhora compartilhou, e deu como indisponível, somente essa observação. Pode colocar de novo, porque eu não fechei a contribuição. Pode colocar. Eu só vou fechar a contribuição quando transformar em PDF, tá? Se vocês quiserem colocando as palavras, pode colocar, tá? Aqui vocês têm subverter um centro, ambivalência, que é perfeita essa palavra como centro, então significa que mais de uma pessoa colocou, né? Então, o grotesco, não que nos deprima, que nos causa riso, causa espanto, causa repulsa, mas causa também um desejo de resistir a essa ordem estabelecida, de subverter essa ordem estabelecida. Subversão, ridicularização, estranheza, carnavalização. É nas festas populares, é no meio do povo que isso se manifesta, né? O povão não segue as regras, subverte essas regras, né? Então, os programas de auditório que você tem, muitas vezes você tem essa quebra, essas regras, a apresentação do que é ridículo, do que é estranho, né? A resiliência, transgredir, contraversão, desestabilizar, animalidade, afabilidade. O discurso de resistência, ele deve ser amoroso, né? Ele deve ser afável, lutar, mas não deixar de ser amoroso, né? Eliminação, apagamento. O apagamento, naquele mural, ele me causou muita reflexão, estranheza, ridicularização, dormir, mijar, cagar, né? Quando a gente fala as palavras, a gente pode causar, poxa, Josane não é educada, está falando mijar, cagar, mas o grotesco nos permite isso, né? Então, essa possibilidade dessa conexão, essa relação de mostrar que o homem, ele é um animal, ele mija, ele caga, mas nesse lado animal, existe justamente essa possibilidade de reverter, de transgredir essas normas que estão presentes. O desabafo, a desconstrução, transgredir novamente a aleatoriedade também, inversão dos valores, vai mudando as palavras à medida do expurgo,
muito luta, feio, do feio. O feio é questionável, né? O que é feio para um não é para outro, né? Enfim, muitas palavras. O mente é um recurso que eu uso muito nas minhas aulas, né? É uma forma da gente retomar o que foi discutido de uma forma visual. Eu falei rapidinho, mas eu vou transformar em PDF a contribuição de vocês e compartilhar, né? A contribuição tanto do Wakelet, que é um mural digital, então todos viram a contribuição. Alguns colocaram texto escrito, outros colocaram imagens, mas a questão das charges que o Wesley colocou, as charges, e eu tenho uma coleção muito grande de charges, porque elas me chamam muita atenção. Elas desnudam, provocam essa realidade, né? As postagens também. Então, a mídia tradicional, as novas mídias, o que está ao nosso redor, traz essa discussão. Então, cabe a nós olhar, apresentar, denunciar, discutir e apresentar justamente essa possibilidade de renovação, acreditar ainda que é possível, né? A gente sair dessa merda que nós estamos, né? Nós estamos todos nessa merda, mas a gente vai sobreviver. Nós vamos reagir, nós vamos reconstruir, né? Nós vamos nos refazer de tudo isso, né? Então, a primeira postagem que eu coloquei no Wakelet é justamente o que eu me pergunto, né? A que ponto chegamos? Como chegamos a esse ponto? Então, é o questionamento, né? Que não foram as reflexões que eu trouxe para vocês. Na verdade, foi muito rápido, porque a discussão poderia ser muito maior, mas eu acho que a gente pode sair daqui refletindo. E acho que você já tem o começo de um texto aí. Um texto que pode ser uma narrativa, pode ser uma discussão de uma imagem, pode ser justamente essa crítica ao que nós estamos vivenciando. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço a participação de vocês, foi uma participação efetiva, não deu para ouvir todos, mas vocês participaram, colocando a contribuição de vocês no mural e no Mentimeter. Tá? Então, obrigada por tudo, uma boa noite para vocês. Perdão pela internet, né, que justamente hoje a Oi resolveu fazer manutenção na minha região, na área de Ananindeua, então, mas a gente conseguiu sobreviver à manutenção da Oi. Obrigada. O encontro de hoje, professora, só uma coisa, o encontro de hoje Sim. Foi muito bom, e Obrigada. Eu acredito que, pelo menos para mim, foi de grande valia para a construção do meu texto. Foi, assim, eu já tinha um certo planejamento, né, mas a senhora teve uma contribuição muito grande no que eu vou construir para o círculo. Tá bom, professora? Obrigada, grande abraço. Boa noite. Boa noite. O link, tanto do mural quanto do Mentimeter, vai ficar à disposição de vocês. Tá? Eu vou transformar o Mentimeter em PDF para vocês visualizarem, e aí eu vou pedir para ser enviado por e-mail para vocês. Tá bom? Obrigada a todos pela presença. Não esqueçam de preencher o formulário de frequência. Obrigada por tudo. Josane, sensacional. Muito obrigada. Amamos. Foi uma atividade mega interativa, com reflexões muito interessantes, muito bacana mesmo. Muito obrigada. Valeu, viu? Valeu mesmo. Quero agradecer a todos, pedir para que quem participou não deixe de preencher a lista de frequência, né, no Google Forms, que está aqui no chat. Obrigada pelas dicas, adorei também, vou usar essa lousa interativa. Eu acho que todos nós aqui já, além das questões sobre o grotesco, também aprendemos um monte de recursos para as nossas aulas. Obrigada, Jo. Sim, a gente vai compartilhando as informações. Obrigada a todos. Acho que pode parar a gravação, David. Cris, a gente vai poder colocar essas